Olá, muito obrigado por ter deixado a sua porta aberta, né, para nosso programa Sarau Eletrônico, especialmente para a nossa TV Polo. Começaria a ler aqui poemas de Tony Barreto, né, poeta cubatense, do livro dele chamado Poemas para serem lidos em voz alta. Né? Poema Placebo. Este poema é indicado nos casos de desenganos de qualquer natureza. Deve ser ministrado sempre que necessário julguem, preferencialmente no fim de tarde, entre os meses de outubro e março, quando o sol incendeia o mar na linha do horizonte e as faces curtidas costumam expressar um contentamento fugaz. Fugaz como um incêndio de fim de tarde na linha do horizonte, sinistro, sem inventário. Mas atenção, não deve ser ministrado nos casos de amarguras crônicas, nos casos de sinistros inventariados. Um outro poema dele, Domingo de Ramos. Corpos cambetas, claudicante andar, parecem carregar sobre si um fardo de boas intenções que o inferno queima. Queima como num imensurável limbo esse cordão Antares, taciturno andamento. E, apesar de tudo, não deixa rastros. A vala comum dos desvalidos, seu paradeiro último, sopre um vento quente, úmido e cheio de compaixão. Mas os deuses estão mortos e seus cadáveres fedem a céu aberto. Fado do Coração, também de Tony Barreto. No passado, o coração entoava os mesmos hinos, igual ao meu pensamento. Cismou de arder tantas brigas, tanto medo, e logo cedo odiou a força, a opressão. Ora escuta o coração ditar e ora a razão me segura pela mão. Meu coração hoje abriga a descrença, atreve e pensa que o mundo não tem razão. Agora vou ler aqui um poema de Ferreira Goulart, Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Aqui vou ler mais um aqui dele, chamado O Poço dos Medeiros, Ferreira Goulart. Não quero a poesia, o capricho do poema. Quero reaver a manhã que virou lixo. Quero a voz, a tua, a minha. Vozes abertas no ar como fruta na casa, fora da casa. A voz dizendo coisas banais entre risos e ralhos na vertigem do dia. Não a poesia, o poema, o discurso limpo, onde a morte de maneira alguma grita. A mentira não me alimenta, alimentam-me as águas, ainda que sujas, rasas, afogadas, do velho poço, hoje entulhado, onde outrora sorrimos, e como sorrimos. Um homem ri, também de Ferreira Goulart. Ele ria da cintura para cima. Abaixo da cintura, atrás, sua mão furtiva inspecionava na roupa. Na frente e sobretudo no rosto, ele ria. Expelia um clarão, um sumo servil, feito uma flor carnívora que se esforça na beleza da corola, na doçura do mel.
Atrás dessa auréola, saindo dela, feito um galho, descia o braço, com a mão e os dedos. E à altura das nádegas trabalhavam no brim azul das calças, como um animal no campo na primavera visto de longe, mas visto de perto, o focinho sinistro, de calor e osso, comendo o capim do chão. O homem lançava o riso como o polvo lança sua tinta e foge, mas a mão buscava o cós da cueca, talvez desabotoada, um calombo que coçava, uma pulga sob a roupa, qualquer coisa que fazia a vida pior. Aqui agora lerei de Eduardo Galeano, desse livro chamado Espelhos, né? Espelhos, uma história quase universal. Vou ler o texto dele chamado Fundação da Vacina, um textinho curtinho. No começo do século XVIII, a varíola matava 500 mil de europeus por ano. A mulher do embaixador inglês em Istambul tentou difundir na Europa um velho método preventivo que era aplicado na Turquia. Um toquezinho de pus varíolico imunizava contra a peste assassina. Mas as pessoas caçoaram daquela mulher metida cientista que trazia superstições e bruxarias de terras pagãs. E aí, 70 anos depois, um médico inglês, Edward Jenner, inoculou no filho de seu jardineiro, um menino de 8 anos, a chamada varíola das vacas, que dizimava estábulos, mas pouco dano fazia aos humanos. E depois aplicou-lhe a varíola mortífera. Aconteceu alguma coisa com o menino? Não aconteceu nada. Assim nasceu a vacina, que deve a sua existência a um menino dos serviçais, transformado em coelho de laboratório. E deve seu nome à palavra latina vaca, com 2 Cs. Outro texto aqui de Eduardo Galeano, chamado Fundação da Anestesia. O Carnaval de Veneza durava 4 meses, e isso quando durava pouco. De todos os lados vinham saltimbancos, músicos, mambembes, marioneteiros, putas, magos, adivinhos e mercadores que ofereciam o filtro do amor, a poção da fortuna e o elixir da vida eterna. E de todas as partes vinham os tiradentes e os sofredores de boca que Santa Apolônia não tinha conseguido curar. Eles chegavam aos gritos até os portais de São Marcos, onde os tiradentes esperavam, alicate na mão, acompanhados pelos seus anestesistas. Os anestesistas não adormeciam os pacientes, os divertiam. Olha só, os divertiam. Não lhes davam dormideira, nem mandrágora, nem ópio. Davam piadas e piruetas. E tão milagrosas eram as suas graças que a dor esquecia de doer. Sério, os anestesistas eram macacos e anões vestidos de carnaval. Mais um texto aqui do Eduardo Galeano. O pai da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha nasceu em Genebra. Foi fruto da iniciativa de alguns banqueiros suíços, olha só, que quiseram oferecer socorro aos feridos que as guerras abandonavam nos campos de batalha. Gustave Moynier, o primeiro presidente, encabeçou durante mais de 40 anos o Comitê Internacional. Ele explicava que a Cruz Vermelha, instituição inspirada na moral evangélica, era bem recebida nos países civilizados, mas encontrava ingratidão nos países colonizados. A compaixão, escreveu, é desconhecida por essas tribos selvagens que praticam o canibalismo. É tão estranha para eles a compaixão que suas línguas não têm nenhuma palavra que expresse essa ideia. Um outro texto curto aqui das origens, do Espelhos, de Eduardo Galeano. Abacaxi. O abacaxi, ou ananás, que os espanhóis chamaram de pinha, teve melhor sorte. Embora viesse da América, esse manjar de alta fineza foi cultivado nas estufas do rei da Inglaterra e do rei da França, e foi celebrado por todas as bocas que tiveram o privilégio de prová-lo.
E séculos depois, quando as máquinas já o despojavam de seu penacho, e o despiam e arrancavam seus olhos e seu coração, e o despedaçavam para metê-lo em latas, no ritmo de 100 frutas por minuto, Oscar Niemeyer lhe ofereceu, em Brasília, a homenagem que merecia. O abacaxi se transformou em catedral. Bem, eu espero que vocês tenham gostado das leituras de hoje. E deixe sempre sua porta aberta, porque eu vou voltar, hein? Saudações poéticas.